Vamos recuar até 1967. É o ano em que o filósofo francês Guy Debord lança um livro que vai literalmente virar de pernas para o ar a forma como olhamos para o mundo moderno. E é sobre isso que vamos falar. Vamos mergulhar a fundo nas ideias centrais de A Sociedade do Espetáculo. E olhem só como ele começa. Logo na primeira tese, é uma autêntica bomba. Ele diz que tudo o que era diretamente vivido se afastou numa representação. O que é que isto quer dizer no fundo? A ideia simples e assustadora. A nossa experiência real, a vida vivida na pele, foi substituída. O que nos resta agora são representações, são imagens daquilo que a vida supostamente é. Pois é, a primeira coisa que nos vem à cabeça são, claro, as redes sociais, a televisão. Mas a provocação de Debord vai muito, muito mais fundo. O que ele está a perguntar é se esta constante mediação por imagens não terá, na verdade, alterado a própria essência da realidade e, claro, a forma como nos relacionamos uns com os outros. Ok, então para entendermos isto, precisamos de ir ao conceito-chave de Debord. Afinal de contas, o que é que ele quer dizer com o espetáculo? E aqui é que está o ponto crucial. Para Debord, o espetáculo não é, um conjunto de imagens, não é a televisão, não são os ecrãs. Não. É muito mais do que isso. É a própria relação social entre as pessoas que passou a ser feita através de imagens. É como se fosse um novo tipo de tecido que nos une ou que nos separa. Ou seja, não devemos pensar no espetáculo como uma espécie de verniz, uma camada de tinta por cima do mundo real. Nada disso. Para Debord, ele tornou-se mesmo o coração da nossa sociedade, a própria essência de uma realidade que, se tornou ela mesma irreal. Ele até descreve uma espécie de evolução, ou melhor, uma degradação da experiência humana. Pensem nisto em 3 fases. Antigamente, o que importava era o ser, a essência da pessoa. Depois, com o capitalismo, o foco mudou para o ter, para as posses. Mas hoje, na era do espetáculo, tudo se resume a uma única coisa: parecer. A imagem do que temos ou do que somos tornou-se mais importante do que a posse ou a existência real. E esta inversão de valores é total. Num mundo assim, realmente invertido, como ele diz, a verdade torna-se algo passageiro, um simples momento dentro de um sistema que é, na sua essência, falso. No fundo, a aparência de verdade acaba por valer mais do que a verdade em si. Ok, mas o que é que alimenta esta máquina toda? Qual é o motor disto? Bem, para Debord, a resposta está na mercadoria. O que é absolutamente genial na análise dele é esta ligação direta que ele faz entre a economia e a imagem. Pensem nisto. O espetáculo é o capitalismo que acumulou tanto, mas tanto, que o próprio capital se transformou em imagem. Uma imagem que depois passa a dominar toda a vida social. Ele até descreve isto como se fosse uma conquista, em 3 passos. Primeiro, a economia começa a produzir mais do que o necessário, um excedente. Segundo passo, a lógica da mercadoria começa a infiltrar-se em tudo, em toda a vida social. E o passo final é quando a própria vida, as nossas experiências, as nossas relações se transformam em mais uma mercadoria para ser comprada e vendida. E pronto, é o checkmate, é a vitória total da mercadoria. Chegamos a um ponto em que só conseguimos ver o mundo através desta lente. A nossa relação com os objetos torna-se o modelo para a nossa relação com as pessoas, com a natureza, com tudo. E o resultado disto para nós, como seres humanos, qual é a consequência? Para Debord, a palavra-chave é só uma: alienação. Ele pinta um quadro bastante sombrio, na verdade. O retrato do espectador moderno é o de alguém passivo. É quase uma equação. Quanto mais se contempla as imagens da vida que nos são dadas, menos se vive a nossa própria vida. É uma troca direta, um jogo de soma zero. E não fica por aqui. A alienação vai ainda mais fundo. Os nossos gestos, as nossas ações, deixam de ser realmente nossos. Passam a ser de um outro, daquele modelo que o espetáculo nos está constantemente a apresentar. É, no fundo, a perda de controlo sobre a nossa própria existência. E isto leva-nos a um paradoxo incrível. É que a nossa vida, hoje em dia, é o nosso produto. Nós produzimos-la. Mas, e aqui é que está a ironia, quanto mais a produzimos, mais separados dela nos sentimos. É como se o Criador ficasse completamente alienado da sua própria criação. Mas Debord não aponta o dedo apenas ao capitalismo. E aqui a análise dele torna-se ainda mais polémica. Ele vira-se também contra os próprios movimentos revolucionários do século XX. Vamos tentar perceber porquê. Na visão dele, movimentos como o bolchevismo, o fascismo e até o trotskismo falharam todos no ponto mais importante: não conseguiram acabar com a separação e com o poder hierárquico.
Basicamente, em vez de destruírem o espetáculo, acabaram cada um à sua maneira por criar as suas próprias versões. A análise que ele faz do bolchevismo, por exemplo, é absolutamente demolidora. Ele diz que o partido, que supostamente devia libertar o proletariado, tornou-se na prática o seu novo dono. Passou a ser o partido dos proprietários do proletariado. E o fascismo? Ele descreve-o como uma frase brilhante: o arcaísmo tecnicamente equipado. O que é isto? É uma contradição total. É usar as ferramentas mais modernas da tecnologia e da comunicação para ressuscitar mitos completamente arcaicos de raça e de líder. É a modernidade a ser usada para nos fazer regredir. Então, a pergunta que fica é: se os espetáculos têm em todo lado e se até as grandes revoluções falharam, estamos condenados? Existe alguma saída? Bem, Debord acreditava que sim, e é para essa proposta que vamos olhar agora. A questão é mesmo esta, não é? Será que é possível quebrar este ciclo de imagens, de representação, de alienação? Será que ainda conseguimos recuperar uma vida que seja vivida diretamente, em primeira mão? Para Debord, a resposta era muito clara: os conselhos operários. E atenção, isto não é um partido político, não é um novo governo. A ideia é a auto-organização direta dos trabalhadores. Um sistema onde as pessoas têm controle sobre todos os momentos da sua atividade, sem intermediários, sem separação. E é aqui, neste modelo, que a grande muralha do espetáculo pode finalmente ser derrubada. É onde a teoria e a prática se voltam a encontrar. Onde a comunicação deixa de ser um monólogo que vem de cima para baixo e passa a ser um diálogo real, horizontal. É a oportunidade, diz ele, para nos tornarmos donos da nossa própria história. E é com esta ideia que Debord nos deixa a pensar. Se o espetáculo é a negação da vida, então os conselhos seriam a negação dessa negação. Uma maneira de, finalmente, trazer a vida real de volta para o centro do palco. E a pergunta, mais de 50 anos depois, continua a parar no ar. Será que algo assim é sequer possível?